Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, nós estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Conhecimento de Deus e crescimento em santidade, a natureza e os atributos comunicáveis de Deus. Lição 12. A soberania de Deus. Texto básico, Jeremias 6:10. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Introdução. A ideia de Deus normalmente está associada à ideia de poder absoluto. A razão para isso é muito simples. Se Deus não fosse onipotente, ele não seria Deus. No entanto, a doutrina da onipotência de Deus sempre sofreu ataques. Por exemplo, os modernos defensores da heresia chamada teísmo aberto alegam que Deus é muito poderoso, mas não onipotente. Outro exemplo é a tentativa filosófica de alegar que não é possível a existência de um ser onipotente. Essa tentativa se expressa por meio de perguntas do tipo: se Deus pode fazer tudo o que quiser, ele pode fazer uma pedra tão grande, tão pesada, que nem ele mesmo consiga carregar? Ele pode fazer um círculo quadrado? A lição de hoje afirma que Deus que se revela na Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Tópico 1. A autoridade soberana de Deus. Deus tem autoridade sobre todas as criaturas, porque Ele é o Criador de todas as coisas e reina sobre todas elas. Josué 3, 11 e 13, Salmo 24, 1 e 2, Salmo 83, 18, Salmo 97, 9 e Zacarias 6, 5. Nenhum outro ser merece nossa submissão, confiança e obediência de todo o coração. Tudo o que somos e temos é do Senhor. Por ser dono de tudo, Deus tem autoridade para usar tudo como quiser. Daniel 4:35. Às vezes, tomados de orgulho, nos rebelamos contra o Senhor, crendo que nossos direitos e opiniões não foram respeitados e que Ele deveria ser mais sensível ao que pensamos. A Escritura, contudo, pergunta: quem foi seu conselheiro? Romanos 11, 34. A verdade é que Deus não presta contas a ninguém. Ele é Deus. Ele é o oleiro e nós o barro. Isaías 29, 16 e 45, 9. Paulo citou as palavras de Isaías para defender o direito de Deus de predestinar algumas pessoas para a misericórdia e glória, enquanto outras pessoas são condenadas à ira e à destruição. Romanos 9, 19 a 23. Deus tem o direito de determinar o destino eterno das pessoas.
Portanto, também tem o direito de conceder suas bênçãos como quiser. Mateus 20:15. Deus tem autoridade para exigir total obediência aos seus mandamentos. Sua autoridade está baseada no fato de ele ser Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 18, 4-5, 19, 37. Deus concedeu toda a autoridade no céu e na terra ao Verbo encarnado e ressuscitado. Mateus 28, 18-20. João 3, 35. Filipenses 1, 9-11. Cristo reina. Ele exerce esse reinado por meio do Espírito Santo, que tem total autoridade sobre a Igreja. Atos 13, 1-4. A suprema autoridade de Deus é infinitamente maior que a autoridade de todos os outros seres, e é o fundamento para toda autoridade humana. Romanos 13, 1. Por isso, quando as autoridades humanas exigem que sejamos desobedientes a Deus, negando nossa fé ou impedindo-nos de prestar ao Senhor o culto que lhe é devido, precisamos nos lembrar de que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Mesmo que isso nos condene à perda de bens ou da própria vida. Daniel 3, 18 e 28. A doutrina da soberania de Deus fortaleceu e continua fortalecendo os mártires. Devemos servir a Deus, sabendo que Ele tem o direito de nos usar para a sua glória como melhor lhe aprouver. Tópico 2. O poder soberano de Deus. O Senhor tem poder infinito para fazer tudo o que quiser e estiver em harmonia com sua natureza e para fazer valer sua autoridade. Esse poder foi demonstrado na criação, quando, por sua palavra, ele trouxe o mundo à existência e o colocou em ordem. Gênesis 1:3, Salmo 33, 6 e 9. Joel Bick diz: o poder real de Deus é a sua vontade decretiva em ação fora de si mesmo. No entanto, podemos nos referir ao ato interior de Deus como vontade e ao seu ato exterior como poder. Isso nos ajuda a distinguir entre o decreto eterno de Deus e sua execução desse decreto na história, por sua providência. O poder de Deus é revelado não só nas obras da criação, mas também nas obras da providência. Atos 17, 25. Vejamos alguns exemplos. Deus concedeu Isaque, o descendente abençoado, a um casal idoso e estéril. Embora tenha sido dolorosamente provado por suas aflições providenciais, Jó, por meio delas, aprendeu a reconhecer a grandeza do poder de Deus. Jó 42, 2. O poder de Deus não diminui nem esgota. Isaías 40, 28. Jeremias expressou sua confiança no infinito poder de Deus quando os exércitos da Babilônia estavam a poucos metros dele, no lado de fora dos muros de Jerusalém, preparando sua invasão.
Jeremias 32, 17. O Senhor Jesus é o Verbo encarnado, em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é o poderoso braço do Senhor, que assumiu a natureza humana para salvar o povo de Deus. Isaías 52, 10, 53, 1 e 2. Cristo é o Filho de Deus, o Criador do universo, o Filho que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 2 a 3. Segundo a sua vontade e a exaltada sabedoria, Deus fez a maior revelação de seu poder nos sofrimentos e na morte de Jesus Cristo. Na cruz, tudo o que vemos é o Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 aos Coríntios 1, 23 e 24. Pregado e morto naquela cruz, Cristo venceu o pecado e Satanás. Romanos 6, 1 a 7, aos Colossenses 2, 14 e 15. Agora ele age como mediador para dar vida eterna aos eleitos de Deus. João 17, 2. Os servos do Senhor anunciam a palavra em fraqueza humana, mas também em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 4 a 5. De modo que a salvação não se baseia na fraqueza humana, mas no poder infinito do próprio Deus. A regeneração, realizada pelo Espírito, que é o Senhor e doador da vida, é uma passagem da morte para a vida, como diz o credo niceno. Confira, Efésios 2:5, João 6:63, 2 aos Coríntios 3, 17 e 18. Os homens não têm poder para salvar a si mesmos, mas Deus tem. Marcos 10, 27. Os salvos agora são guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro 1, 5. E fortalecidos espiritualmente para conhecer o amor de Cristo. Efésios 3, 16 a 19. E para servir em fraqueza, mas com contentamento. 2 aos Coríntios 12, 9. O poder de Deus em Cristo será finalmente revelado quando o Filho do Homem vier nas nuvens, com poder e grande glória. Marcos 13, 26. Cristo punirá os ímpios eternamente na revelação da glória do seu poder. Segundo aos Tessalonicenses 1, 9. Pelo mesmo poder com que ressuscitou dos mortos, os santos serão ressuscitados e glorificados. 1 Coríntios 6, 14, Filipenses 3, 20 e 21. Na criação, Deus revelou seu poder criando o universo. Na glorificação, ele revelará novamente seu poder, criando novos céus e nova terra. Isaías 65, 17, Apocalipse 21, 1. O poder de Deus não é algo que Deus tem, como nós temos um sapato, mesmo um braço. O poder de Deus é o próprio Deus. Força e poder fazem parte de sua natureza, de sua essência. Jeremias 10, 6.
Assim como Deus é o Santo, Isaías 40, 25, ele também é o Todo-Poderoso, Mateus 26, 64, Marcos 14, 62. Deus é a força do seu povo, Salmo 28, 7. De modo que minha força, ou nossa força, funciona como um título virtual para Deus. O Santo de Israel é o poderoso de Israel. Isaías 1, 4 e 24. O poder infinito de Deus é chamado de onipotência. Esse atributo ensina que Deus tem poder infinito. Porém, não devemos transformar esse atributo em um absurdo. Os incrédulos perguntam se Deus pode fazer uma pedra tão pesada que ele mesmo não consiga levantar. Agostinho disse: ele não pode fazer algumas coisas pela simples razão de ser onipotente. Há muitas coisas que Deus não pode fazer por ser onipotente. Ele, de maneira nenhuma, pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Fazendo coisas como pecar, mentir ou criar uma contradição, como um círculo quadrado. Tiago 1,13, Números 23,19, 2 Timóteo 2,13, Tito 1,2, aos Hebreus 6,18. A verdadeira onipotência de Deus é a sua capacidade de exercer poder infinito, sem contradizer a sua própria natureza. Conclusão: o Deus da Bíblia é o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer tudo o que está em harmonia com a sua natureza divina. Assim, ele criou o universo simplesmente pela sua palavra e sustenta todas as coisas segundo a sua vontade soberana. No entanto, sendo Deus, ele não pode mentir, não pode pecar, não pode negar a si mesmo, não pode deixar de ser Deus, como a própria Bíblia ensina. Porém, em vez de significar fraqueza ou alguma rachadura em sua onipotência, essas coisas que Deus não pode fazer apenas exaltam sua glória e santa divindade poderosa. Aplicação: a soberania de Deus nos convoca. 1. Ao arrependimento da rebelião. Salmo 2, 1. 2. A confiar nas promessas. Gênesis 18, 14. 3. Ao temor reverente. Apocalipse 15, 3 a 4. 4. A um humilde louvor. Salmo 95, 1 a 6. 5. Ao serviço fiel. Gênesis 1, 26. 6. À submissão nas tristezas. 1 Samuel 3,18. Jó 4, 1 a 5. Jó 42, 1 a 6. 7. A termos esperança pela salvação dos outros. Marcos 10, 27. E 8. A ousadia na oração. Efésios 3, 20. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima.